Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 4 deste conjunto de aulas que tenta provar matematicamente, e eu penso que aqui é que está a novidade, se uma determinada expressão, símbolo ou profecia corresponde ou não a uma determinada interpretação dada pelos estudiosos das Sagradas Escrituras. Neste momento eu convido-te a ver as nossas 3 aulas anteriores que estão no mesmo enfiamento desta mesma aula e que usam exatamente a mesma estratégia para a prova bíblica, que eu chamei de prova bíblica. Obviamente, se já viste estas 3 aulas, estás mais que preparado para perceber esta quarta aula. Nós vamos trazer exatamente a mesma ideia. Vamos ter um conjunto de pressupostos, ok? Que nós aplicaremos a uma passagem bíblica e depois traremos a conclusão. Hoje nós falaremos exatamente sobre 2 expressões que tu podes encontrar nas Sagradas Escrituras. Uma é o fim do tempo, a outra é exatamente o tempo do fim. O fim do tempo está associado exatamente à purificação do santuário, que é exatamente uma profecia que se encontra no capítulo 8 de Daniel. E eu convido neste momento tu a veres as nossas aulas sobre a teoria 3.6 Querena. Nós ainda não terminamos, mas que nós já falamos sobre esta mesma purificação do santuário. E que ela está relacionada exatamente com o período das 2300 tardes e manhãs. Como tu podes ver aqui nesta imagem, podes ver aqui o sumo sacerdote na purificação do lugar santíssimo, ok? Que era feita exatamente uma vez por ano. Ora, uma vez por ano já está relacionado exatamente com o tempo, ok? É essa a ideia. Aqui do outro lado, vês aqui a expressão tempo do fim, não é? Que já é uma interpretação, que é exatamente um período de tempo que muitos estudiosos das Sagradas Escrituras associam a um período de tempo que é exatamente um período em que haverá destruição do nosso planeta. Isto é, haverá terremotos, incêndios, guerras, tudo aquilo que inundações, tudo aquilo que tu poderás imaginar que vai exatamente destruir, não é, este mesmo ser humano. O que nós vamos ver é se de facto isso corresponde à verdade ou não e se existe alguma relação entre estas 2 expressões e em que contexto é que aparece exatamente este fim do tempo e tempo do fim. Eu vou-te trazer mesmo aquilo que se encontra nas Sagradas Escrituras. Hoje vou trazer poucas ideias minhas, ok? Obviamente que estas ideias estão relacionadas com as interpretações. Esta é a nossa prova número 4 e se já viste as nossas aulas anteriores, ou se estás a ver isto pela primeira vez, nós, antes de fazermos a demonstração ou a conclusão, nós trazemos um conjunto de pressupostos. Ora, o que é que são estes pressupostos? São exatamente afirmações que nós vamos aceitar como verdadeiras e que serão aplicadas num versículo bíblico. Obviamente que este versículo bíblico parece estranho porque nós estamos a aplicar num versículo bíblico sem o devido contexto, mas costuma-se dizer este versículo bíblico será tão explícito e nós falaremos também num contexto que depois poderás verificar, portanto, por ti próprio, não é? E vais ver que de facto aquilo que eu te vou dizer não é verdadeiro, ok? Depois nós traremos a tese que será exatamente a conclusão. Neste caso, nesta aula, nós se obtivermos 0%, nós vamos ter exatamente que não existe nenhuma relação entre o tempo do fim, ok? E o fim do tempo. Se nós tivermos 100%, quer dizer que de facto é a mesma coisa, está bem? É a mesma coisa. Por acaso penso que vai ser interessante, porque eu gostava neste momento de ler aqui uma expressão, um parágrafo que se encontra na Wikipédia que diz assim: e o fim dos tempos, também chamado de tempo do fim e fim dos tempos e os últimos dias, portanto aqui repara que tempo está no plural e nós vamos ver se de facto a expressão está no plural ou no singular. E diz assim: é um período futuro descrito variadamente nas escatologias de várias religiões do mundo, que ensinam que os eventos do mundo alcançarão um clímax final. Bem, este clímax final eu concordo plenamente e tu vais ver já aqui no segundo pressuposto que vai haver aqui um clímax final, ok? Mas antes de falarmos no clímax final, nós temos que falar exatamente no princípio, que é exatamente o nosso primeiro pressuposto.
Ora, o princípio, não é? Se fores ver ao dicionário o que é que significa princípio, princípio é exatamente um substantivo masculino. E significa exatamente o primeiro impulso dado a uma coisa. Ora, o primeiro impulso dado a uma coisa costuma-se dizer, e repara que isto é um dicionário académico, não tem nada a ver com religião, é exatamente o primeiro capítulo da Bíblia, não é? Que é o primeiro impulso. Não é? Porque, repara, se tu não acreditares na criação tal e qual como ela está no primeiro capítulo da Bíblia, que é o primeiro capítulo de Gênesis, e eu convido-te a estudares, podes pegar na Bíblia e deitá-la fora. Está bem? É tão simples como isso. Portanto, porquê? Porque é o primeiro capítulo. E eu costumo dizer, eu até muitas vezes eu pergunto aos meus alunos qual é a doutrina mais importante que se encontra nas Sagradas Escrituras. Ora, muitos dizem que foi Jesus vir à Terra e nos salvar e essa coisa toda, não é? Por aí fora. Extremamente importante, não é? Extremamente importante, nem isso está em questão. Mas qual é a primeira doutrina? A primeira doutrina é exatamente aquilo que se encontra no primeiro versículo da Bíblia, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Ponto final. Esta é a primeira doutrina. Portanto, no princípio que princípio? No princípio, ok? No princípio deste mundo, deste universo, porque eu penso que é o mesmo universo, é tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, o princípio de tudo é exatamente a criação de Deus. Está bem? Portanto, isto é, esta é a doutrina primordial. Por exemplo, se fores ver nos 10 mandamentos, vais encontrar outra vez a criação de Deus. Se fores ver no Apocalipse, vais encontrar outra vez a criação de Deus. Porquê? Porque é o princípio. É o princípio de tudo. O eterno é o princípio de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ok? Então, este é o pressuposto, não é? É a primeira doutrina, que é exatamente o número 1. Número 1. Ele é o número 1, ele é o eterno e ele é o princípio de tudo. Ok? É o primeiro impulso dado a uma coisa. Qual é essa coisa? É exatamente o nosso universo. Ok? Repare, mesmo num dicionário académico que não tem nada a ver com religião, é exatamente o Gênesis capítulo 1, versículo 1. E agora repara, segundo a definição, é o ato de principiar uma coisa. Que coisa é esta? Exatamente o nosso universo. É o começo, é o princípio, é o fim, que é o começo, o início e o princípio, que é exatamente diferente, é exatamente o oposto do fim termo. Okay? E agora repara, terceira definição, origem. Origem. Origem de quem? Origem de tudo. Okay? Exatamente no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. É a primeira doutrina. E talvez seja a mais importante de todas. Eu, para mim, acho que é a mais importante de todas. Que é exatamente o Deus, o Eterno, é o princípio de tudo. Okay? Ele é o Criador de tudo que existe. Para mim, é essa a primeira doutrina que existe na Bíblia. Okay? E a mais importante. Ele é o Criador. Okay? Então, se estás de acordo com este primeiro pressuposto, vamos passar ao segundo. Que é exatamente, ora, se nós estamos a ver o princípio, não é? O número 1, o que é o número 2? É exatamente o fim. O que é o fim? O fim é exatamente o oposto do princípio, ok? Que é o termo, que é o cabo, que é o remate, que é a conclusão, que é a extremidade, que é a morte, que é o resultado. Isto é o que está no dicionário, substantivo masculino, ok? A morte, o resultado. Ora, o que é que eu convido-te a abrir a Bíblia em Apocalipse 22, 12, que diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ora, isto o que é? É exatamente o resultado, não é? O resultado da nossa vivência aqui nesta terra é que vai ser dado a cada um de nós segundo, o galardão segundo aquilo que nós tivermos feito, não é? Porque diz aqui, segundo a sua obra. A obra de quem? A nossa. Está bem? É a nossa obra. Isto é, se nós tivermos feito o bem, não é? O galardão será a vida eterna. O fim exatamente daquilo que nós fizermos é exatamente a vida eterna. É curioso, não é? Mas, se nós tivermos feito mal, não é? O fim será exatamente a morte eterna. Será o fim. Terminou. Okay? Então, para mim, o fim não é um período de tempo, mas sim exatamente um acontecimento. Que para mim é o maior acontecimento desta terra, que é exatamente a volta do Mestre Yeshua, o Mestre Jesus.
Ele vai voltar, não é? Ele vai voltar, ele prometeu, está em Apocalipse 22:12, portanto, se gostas do livro do Apocalipse, é mais uma profecia do Apocalipse, de Apocalipse, que é exatamente logo no finalzinho do seu livro, que diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. É exatamente a volta do Mestre Yeshua. Ora, isto é o fim. Okay? Para mim, o fim não é um período de tempo, mas sim um acontecimento. Se estás de acordo com este pressuposto, vamos passar ao terceiro. O terceiro pressuposto, eu convido-te a ver uma das aulas da minha terceira teoria, 6 Karen, que é exatamente, que fala sobre as 2300 tardes e manhãs. É a nossa aula número 5. Obviamente que aqui vou fazer apenas um resumo, muito rápido. Eu depois convido-te a ver esta aula, que é a aula número 5 da teoria 3, 6 Karen, em que eu falo sobre as 2300 tardes e manhãs. E que estas 2300 tardes e manhãs, e podes ler o capítulo 8 de Daniel, é exatamente o único período profético que lá se encontra. Okay? Isto é extremamente importante. Tu percebes que é o único período profético, portanto não há mais nenhum tempo em Daniel 8. Nos outros capítulos há mais algum, mais poucos. Mas em Daniel 8 não tens mais nenhum, só tens este período de tempo. Ok? Então, 2300 tardes e manhãs é o único período profético de Daniel 8, não há mais nenhum. E para mim, é o maior que se encontra em Daniel. Está bem? Depois nós devemos estudar todos os períodos proféticos de Daniel. E como tu podes ver, e até nas Sagradas Escrituras, não é? Aquilo que se existe mais algum maior do que este, pronto, não posso afirmar se existe ou não, também não estudei as escrituras todas, mas é um dos maiores, está bem? Portanto, não vou dizer se é o maior ou não, porque não tenho a certeza, mas Daniel é. Daniel é o maior período profético, portanto podes ler o Daniel do princípio até ao fim, não vais encontrar mais nenhum. E é o maior, e Daniel 8 é o único, está bem? Então, este é o terceiro pressuposto, e este aqui não há como dizer que não há. Okay? Portanto, eu concordo plenamente. Vamos ao quarto e último pressuposto, que eu já falei aqui nestas aulas de provas bíblicas, que é exatamente que nós não podemos interpretar uma interpretação. Quando tu olhas para uma profecia, eu já venho isto a dizer várias vezes, eu penso que isto foi um dos maiores erros cometidos pelos intérpretes das Sagradas Escrituras, nós não podemos interpretar uma interpretação. Ok? Portanto, quando tu olhas para uma profecia, tens que ver se essa mesma profecia ou essa parte da profecia é simbólica ou literal. Ora, se é simbólica, tu podes interpretar essa profecia e possivelmente, se procurares mais um bocadinho, vais encontrar essa mesma interpretação nas Sagradas Escrituras. Se for já uma interpretação, tu não podes interpretar. Ok? Porquê? Porque se é uma interpretação, e como eu já disse, as Sagradas Escrituras, quando dão uma interpretação, estão irremediavelmente certas. Se tu deres mais alguma interpretação, vai estar irremediavelmente errado. Ok? É tão simples como isso. Por exemplo, na matemática, quando cometes um erro, se continuares com esse erro, o erro cada vez vai ser maior, não é? Porquê? Porque e depois é assim, se voltares como é que eu ia dizer, se voltares à solução, não é? De certeza que pelo menos cometeste 2 erros, ok? Portanto, e eu penso que aqui nas escrituras é exatamente a mesma coisa. Portanto, se já está interpretado, não é? E está certo, não é? Tu não podes interpretar. Se interpretares, está errado. É tão simples como isso. Ok? Portanto, aqui, e eu aconselho-te a tu não cometeres os mesmos erros que foram cometidos até agora, quando olhares para uma profecia, procura saber se é simbólica ou se é literal. Se for simbólica, procura a interpretação. Ok? Se for literal, não podes interpretar. Tá bem? Tens que levar à letra, como eu costumo dizer. Então, se estás de acordo com estes 4 pressupostos, vamos aplicar estes mesmos 4 pressupostos num versículo bíblico, que é exatamente Daniel, capítulo 11 e versículo 40. Ora, como eu te disse logo no início, temos que ver se este versículo está num contexto literal ou simbólico. Ok? É essa a ideia que nós temos. Ora, eu ainda não falei sobre o Daniel 11, isto ainda está nas minhas aulas posteriores. E este Daniel 11, para mim, no meu entender, é literal. Porquê que é literal? Porque é exatamente a explicação do capítulo 8 de Daniel.
Para mim é a explicação do capítulo 8 de Daniel. Porquê é que eu digo que é a explicação do capítulo 8 de Daniel? Porque se tu fores ler no final do capítulo 8, e é uma das últimas aulas que nós temos na nossa teoria 6 Keren, tu vais ver que Daniel ficou doente, não é? Ficou enfermo. Porquê? Porque ele viu a profecia, viu que aquilo era tão aterrador, podemos assim dizer, que ele não conseguiu compreender essa mesma profecia, não é? E como ele não conseguiu compreender, ele ficou doente. E depois ele, portanto, aquilo que eu tenho em mente é que ele deve ter contado a outras pessoas, não é? Aquilo que ele tinha presenciado. E também ninguém entendeu nada, não é? Então, depois vem junto Daniel novamente, não é? E vão dar a interpretação deste mesmo Daniel 8. E para mim, este Daniel 11, todo o capítulo, é literal. Ora, se é literal, não pode ser interpretado. E então, aqui, o que tu vais ver aqui neste mesmo versículo 40, é literal. Diz assim: E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Esta tradução é exatamente da Almeida Corrigida e Fiel, que é aquela que eu uso nas minhas teorias. Ok? E portanto, como tu vês aqui, nós havemos de explicar este versículo, nós vamos explicar este versículo, pelo menos segundo a minha interpretação. Mas aquilo que eu queria te chamar a atenção é exatamente a expressão que se encontra aqui, que é exatamente fim do tempo. Fim do tempo, que é exatamente aquilo que nós queremos explicar hoje, ok? Mas se fores ver o mesmo versículo, portanto, o mesmo versículo, Daniel 11:40, e agora na tradução Nova Almeida Atualizada, portanto, na mesma João Ferreira de Almeida, tu vais ver a mesma expressão traduzida por tempo do fim. Ok? Portanto, na mesma tradução João Ferreira de Almeida, uma vez traduziu por fim do tempo e outra por tempo do fim. Portanto, aqui eu penso que este tempo do fim já está a dar uma interpretação. Ok? Porquê? Porque se isto é uma interpretação do Daniel 11, do Daniel 8, portanto, o Daniel 11 é uma interpretação do Daniel 8, este fim do tempo é o fim do período que se encontra em Daniel 8, que é único. Que é qual? Que é exatamente as 2300 tardes e manhãs. Eu fiz aqui uma pesquisa, já quando eu fiz a minha terceira teoria já tinha feito essa pesquisa. E eu vou-te deixar aqui os versículos onde eu fui pesquisar, ainda hoje, no hebraico, onde tu podes encontrar esta mesma expressão que está aqui em Daniel 11:40. Então ela encontra-se, podes apontar, encontra-se em Daniel 8:17, ok? Daniel 8:17. Depois em 8:19 vais encontrar uma ligeiramente diferente, mas é no mesmo sentido. Daniel 8:17, Daniel 8:19. Vais encontrar a mesma expressão em Daniel 11:35. E outra coisa, Daniel 8:17 e 8:19 também é literal, já não é simbólico. Okay? Podes procurar, ver, analisar o Daniel 8 e vais ver que é literal, não é simbólico. Então, em Daniel 11:35 também é literal, okay? Que nós já falamos aqui sobre Daniel 11 que é literal. Depois tens em Daniel 11:40, que é exatamente o versículo que tu tens aqui. Tens em Daniel 12:4 e Daniel 12:9. Ok? Portanto, e como tu vês, não é? É aquilo que eu vou-te mostrar aqui à frente, que é a nossa tese. Diz assim, pelas duas traduções, Almeida, portanto são as duas João Ferreira de Almeida, diz assim, podemos concluir que a mesma expressão hebraica foi traduzida por fim do tempo e tempo do fim. Ok? Portanto, por aquilo que eu te mostrei, e aqui não há como fugir, não é? A mesma expressão, e agora eu tenho-te aqui em hebraico, ok? Aqui em hebraico, que é o edketz, também nós já falamos nas nossas aulas sobre esta expressão edketz, que está no singular. Tá bem? Não é fim dos tempos, mas sim fim do tempo. Edketz. Que tu viste aqui a tradução feita no Google que dá exatamente fim do tempo. Ora, que fim do tempo é este? É exatamente o fim do período das 2300 tardes e manhãs.
ok? Que muitas vezes é traduzido por fim do tempo e outras vezes é traduzido por tempo do fim, ok? Tão simples como isto. E agora é aquilo que a pergunta que se faz, não é? Que há sempre aqui uma pergunta, é a seguinte, ok? Vamos aqui à nossa pergunta. A expressão hebraica had cats, okay, que já te mostrei, que está exatamente naqueles versículos que eu te disse há bocado e que tu apontaste, está sempre relacionada com o período das 2300 tardes e manhãs, ok? Portanto, repara que a expressão é had cats. E aquilo que eu te pergunto é, será que esta expressão está sempre relacionada com o período das 2300 tardes e manhãs? Ora, eu vou-te dizer já uma coisa. Portanto, estes versículos todos que eu te disse encontram-se depois da profecia das 2300 tardes e manhãs. Portanto, se encontram-se depois, quer dizer que poderão estar relacionadas. Se encontrasse antes, quer dizer que não estavam logo relacionadas. Portanto, podias logo descartar essa hipótese. Portanto, se elas se encontram depois, e pelo contexto, como tu podes ver, sem dúvida nenhuma, elas estão relacionadas com as 2300 tardes e manhãs. E apenas com as 2300 tardes e manhãs. Portanto, todas as vezes em que aparece a palavra, a expressão had cats, ela está relacionada com a expressão 2300 tardes e manhãs. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando o Eterno deu esta profecia ou transmitiu esta profecia a Daniel, ele estava a dizer que haveria de acontecer algo de extraordinário no final do período das 2300 tardes e manhãs. E eu convido-te obviamente a ver, a nossa teoria 3.6 Keren, que aí nós já explicamos exatamente o que acontece, que é exatamente a história do grande líder Napoleão Bonaparte. Obviamente que tu podes dizer assim, mas isso foi uma história como podia ter acontecido com outro líder qualquer. Pois, mas o problema é que nunca te esqueças que existe aqui uma purificação do santuário. E quando se fala em purificação do santuário, obviamente que nós estamos envolvidos. Não é? O Napoleão já viveu, já morreu, mas há aqui uma purificação do santuário. Que purificação é esta? É exatamente aquilo que o ser humano tem andado a fazer, não é? Desde o tal princípio. Okay? Desde da tal criação deste mundo. Até quando? Até exatamente à volta de Jesus, que é o fim. Okay? Portanto, isto está relacionado exatamente connosco. Então, a nossa conclusão, não é? E agora eu vou trazer aqui algo de extraordinário, que se nós quisermos comparar o fim do tempo e o tempo do fim, não é? E obviamente, por aquilo tudo que eu já disse, não é? O que é que nós obtemos? Exatamente 100%. Isto é, não existe fim do tempo, não existe tempo do fim. Ok? O que existe é exatamente o que é. Ora, tenta deduzir exatamente. E agora vou deixar aqui o suspense. Exatamente o fim das 2300 tardes e manhãs. Portanto, o que Deus nos está a dizer com este tal fim do tempo ou tempo do fim, porque eu nem sequer vou dizer se é uma expressão ou outra, para mim a que está mais correta é exatamente o fim do tempo. Do tempo que tempo? Exatamente do fim das 2300 tardes e manhãs, que obviamente que marca um período, não é? Porque desde Napoleão até agora está a marcar um período, que é exatamente o período que costuma-se dizer em que o santuário está a ser purificado. Isso não há dúvida nenhuma, que o santuário está a ser purificado. Isto é, que ele começaria a ser purificado. Isto é, no final das 2300 tardes e manhãs. E nós estamos a viver exatamente este período. Ok? Então, o fim do tempo, ou o tempo do fim, é exatamente a mesma coisa. Qual é a expressão que eu acho que é a tradução mais correta? É exatamente o fim do tempo. Ok? Fim do tempo é a expressão que está mais correta. Portanto, não existe tempo do fim. É de fim do tempo. Que fim do tempo? Que tempo? Que exatamente o fim das 2300 tardes e manhãs. Sem dúvida nenhuma. Okay? E neste momento eu convido-te a ver a nossa 7ª aula da teoria 2.8 Yaven. Portanto, se quiseres conhecer um pouco mais de períodos proféticos, eu aqui explico bem o que é que significa um dia em profecia. Okay? E que também é aplicado exatamente ao Apocalipse. E depois também outro período que se encontra em Daniel, que é exatamente o período de um tempo, tempos e metade de um tempo, em que eu falo também neste mesmo período profético na nossa teoria 2.8 Yaven,
ok? Na nossa aula número 14. Nós já fizemos várias referências a esta aula. Eu penso que é uma das aulas mais extraordinárias que nós temos aqui no nosso canal, que eu te convido tu a ver, se ainda não viste, e a reveres, se de facto tu já viste. Portanto, era isto que eu trazia para ti até hoje, ok? Quando ouvires falar na expressão tempo do fim, ok? Já sabes que é exatamente o fim do período das 2300 tardes e manhãs, que já começou, não é? Esse tal, se podemos assim chamar, tempo do fim, já começou há mais de 200 anos, ok? Portanto, já estamos a viver um período em que Jesus pode voltar a qualquer momento, ok? Que é exatamente o fim. O fim é exatamente a volta de Jesus. Isto é, Deus começou por criar este universo e o fim será exatamente a volta do Mestre Yeshua, que é aquilo que nós tanto anelamos, ok? Que este seja de facto o teu desejo, ok? E se gostaste das nossas aulas ou desta aula, convido-te a inscrever-te no canal, a deixares o teu like e a compartilhar os nossos vídeos e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo bom para ti.